Então, boa noite a todos e a todas. Vamos para mais uma aula da disciplina de Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Antes da gente fazer a aplicação de hoje, que de alguma forma está descontextualizada com os tópicos da semana de curso, mas eu resolvi trazer aqui uma outra aplicação de uma coisa que eu acabei me passando e não comentando, mas que eu acho importante a gente definir aqui, porque, salvo engano, tem aí esse tipo de problema na lista. Ou eu não sei se eu passei na lista ou se já passei em alguma avaliação, mas faz sentido a gente discutir isso daqui. Mas antes dessa aplicação, eu queria só comentar, que quem tiver dúvida sobre a nota, o conceito que foi estabelecido lá para a primeira prova somativa, pode pegar o gabarito dos grupos que tiraram nota a conceito máximo. Então, o que eu lembro aqui é o grupo do Guerino, o grupo do João, aí eu vejo aqui outros, mas se o João, o grupo do João ou o grupo do Guerino se sentir à vontade de colocar o seu desenvolvimento lá no drive da disciplina para que os outros grupos possam ver e avaliar se concordam ou não com o que eu defini de nota, não tem problema nenhum. Aí a gente, o grupo que não concordar, a gente combina uma data de reunião para eu explicar como foi a composição daquela nota. Tá? Tudo bem, gente? Tudo bem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir direto lá para o nosso quadro. É o seguinte, essa semana de curso, só para justificar aqui no vídeo, essa semana de curso a gente iria tratar de dois pontos aqui, a questão da análise pós-flambagem e o início do último tópico do curso, que é metodologias para projeto de prendedores e junções. Aqui, no vídeo do quadrimestre passado, na verdade tem a introdução à estabilidade de painéis reforçados que a gente viu semana passada. E o tópico dessa semana aqui, que é análise pós-flambagem, ele está justamente na segunda aula, dessa semana aqui de curso, da 8ª semana de curso. Então, nessa semana, diferentemente desses conteúdos que já estão postados, a gente vai, nessa aula daqui, que é a segunda, trabalhar elementos de projeto de junções, e nessa primeira aula a gente vai fazer um exercício sobre distribuição de fluxo de cisalhamento em seções de asa multicelular. Porque acabou que a gente não fez nenhuma aplicação desse tipo. A aplicação que a gente fez de análise multicelular foi a distribuição de fluxo em seção multicelular, mas para a condição de cortante, ou seja, de cisalhamento na flexão, ou seja, de fluxo de cisalhamento na flexão. A gente não fez uma análise de distribuição de fluxo de cisalhamento quando uma seção de asa multicelular está submetida à torção. Perfeito? É interessante que vocês saibam como se resolver esse problema, porque a gente pode ter um problema onde a gente tem uma carga de cortante que não passa pelo centro de cisalhamento, e aí a gente tem aí aquilo que a gente já sabe fazer no unicelular, inclusive que foi pedido na primeira prova somativa. A gente deu uma seção unicelular, pedimos para determinar o centro de cisalhamento e a distribuição do fluxo de cisalhamento nessa seção. No caso da prova, a resultante do carregamento transversal, ele não passava pelo centro de cisalhamento, então me gerava uma torção, e aí eu também tinha que resolver a distribuição do fluxo constante na condição unicelular ali,
né, quando dá torção aplicada. A questão agora que a gente vai enfrentar é justamente uma situação, né, onde a gente tem uma torção aplicada numa seção de asa onde eu tenho 3 células. Então o exercício é o seguinte, né, determine o fluxo de cisalhamento nas paredes das 3 células da seção de asa apresentada aqui abaixo, que eu vou desenhar já já, quando sujeita a um torque de 11,3 kN/m. Então aqui a gente tem as informações necessárias, né, a informação relacionada ao comprimento e espessura, módulo de elasticidade transversal e as áreas das células. O que a gente vai fazer aqui é utilizar, né, deixa eu só desenhar aqui a minha seção, né? A gente tem uma seção, vou desenhar mais bonitinho. Vou desenhar aqui mais bonitinho. Vamos lá. Então eu tenho 3 células com os booms definidos aqui. A denominação aqui desses booms, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E é em cima dessa seção, né, que a gente tem essas informações. Por exemplo, a parede 1, 2 externa é essa daqui, ó, né, ela tem esse comprimento de 1.650 milímetros e essa espessura de 1,22. Tá? O módulo de elasticidade transversal do material que compõe essa parede aqui, né, é 24.200 Nm/mm², e a área da célula 1 é 258 mil milímetros quadrados. E assim vai para as outras paredes e as outras células, né? Aqui a célula 1, a célula 2 e a célula 3. Deixa eu só justificar isso daqui. Célula 1, célula 2, célula 3. Olha só, se fosse, né, ó, se fosse uma seção unicelular, né, a gente facilmente conseguiria caracterizar o fluxo de cisalhamento nessa célula a partir de que expressão que vocês já aplicaram? Ou seja, o fluxo seria a razão entre a torção aplicada sobre duas vezes a área da célula, né? Tá? Isso daqui se fosse unicelular, mas não é o caso. Tá? Não é o caso. O que é que acontece também? A gente já viu no problema de torção. Como a gente está trabalhando com uma seção a torção, a gente traz aqui tudo aquilo que vocês aprenderam lá quando da teoria de torção livre, né? Ou seja, naquela teoria que vocês aprenderam lá em mecânica dos sólidos, um dos parâmetros cinemáticos de interesse lá era o giro relativo, né? Lembra que na condição de célula fechada, a gente aplicou a condição de giro relativo nulo para estabelecer a equação adicional necessária para resolver lá, né, o sistema de equação que vem justamente dessa compatibilidade mais o equilíbrio representado lá pelas expressões de fluxo, que é igual a força cortante, momento estático, dividido pelo momento de inércia. Tá? Perfeito. Só que aqui, não. Aqui, como eu tenho a torção, efetivamente, eu preciso trazer esse parâmetro cinemático, tá? Que é o giro relativo. E a expressão que eu vou colocar aqui de giro relativo
ela está associada ao conjunto de hipóteses lá que foi aplicado na condição de torção livre. Veja, para eu ter a torção livre, eu não posso impedir, né, o movimento, né, da seção, ou seja, na direção aqui que for o seu olho. Ou seja, eu não posso, quando torcer, de alguma forma, impedir esse movimento, porque se isso acontecer, eu vou ter uma tensão normal nessa direção. Né? E na torção livre, eu não tenho tensão normal à seção. O que eu tenho justamente é só a tensão de cisalhamento. Quando eu condiciono essa situação, eu não tenho uma modelagem associada à torção livre. Isso é um outro problema, é uma outra modelagem denominada de flexotorção. Tá? Então, o que é que acontece? O empenamento é nulo, né? Ou seja, não tenho distorção da minha seção transversal. Né? A seção transversal ela se mantém. É aquela lógica da torção de um eixo. Né? Quando eu faço essa condição da torção livre e olho para o eixo torcido, quando eu projeto as seções transversais, por exemplo, torcidas, o que eu vou ver é um monte de circunferência, só que uma girada em relação à outra. Ou seja, se eu imaginar as várias seções, elas estão giradas. Por isso que é o giro relativo em relação a uma dada referência. Tá? Mas eu só vejo circunferência. Eu não vejo uma outra configuração geométrica. Porque se isso acontecer, eu não tenho um problema de torção livre. Então, o giro relativo, né, que a gente calcula, o giro relativo é dado por essa expressão aqui. Né? Vai ser meio da área, né, de cada célula, vezes, né, o meu módulo da transversal, né, associado ao material, né, vezes essa integral aqui, né, de contorno, essa integral de linha que é dada por quem? O fluxo, né, sobre a espessura. O que a gente faz aqui, na verdade, para facilitar as contas, é substituir essa expressão aqui, multiplicando aqui esse parâmetro aqui por um G de referência e dividindo a espessura por esse G de referência. Veja que eu não mudei nada, né? Eu multipliquei o G por um G de referência e dividi, né, o mesmo por esse G de referência. Tá? É como se eu estivesse dividindo aqui a espessura pelo G de referência. Esse T, né, esse T sobre o G de referência, eu vou denominar de T estrela. E aí a gente consegue escrever agora o giro relativo a partir dessa expressão. Olha só. O giro relativo, ele vai ser meio da área, o G de referência, a integral de linha, Q ds sobre T estrela. Geralmente, a gente escolhe o G de referência o maior. No caso aqui desse problema, vai ser esses 27.600. Cuidado que isso daqui é 24.000, não é 29.000, tá? Deixa eu apagar aqui e tentar colocar um 4 aqui, mais bonitinho. Então, a gente tem aqui 24. Perfeito? Então, a gente precisa desse parâmetro cinemático aqui, porque esse problema aqui é hiperestático, né? Por uma equação similar a essa, que é gerada pelo equilíbrio, né, não vai ser suficiente para resolver esse problema. Ou seja, somente o equilíbrio não é suficiente para resolver esse problema. Eu preciso obrigatoriamente de compatibilidade. E a compatibilidade ela vai sair justamente, né, da condição de igualdade dos giros relativos entre as células. Né? Porque a célula ela vai, né, todas essas células aqui, elas vão girar com o mesmo valor de giro.
né? Eu não posso ter uma diferença de giro de uma célula em relação à outra. Tá? Né? É essa compatibilidade, é essa igualdade que a gente vai, né, forçar para construir as equações aqui necessárias para a solução do meu problema. Antes, né, o que a gente vai colocar aqui, né, é a convenção. Né? A convenção não, é outra hipótese. Né? A gente assume que a gente tem fluxos constantes em cada uma das células por conta dessa expressão aqui. Né? É como se a gente tivesse um fluxo constante em cada uma dessas células. Então, aqui nessa célula, por exemplo, a gente vai ter um fluxo, né, Q1. Aqui eu vou ter um fluxo Q2 e aqui um fluxo Q3. É tanto que aqui eu sei que vale Q2, né? Aqui vai valer Q2 nessas paredes, ou seja, na célula eu tenho o fluxo Q2 e eu estou transferindo isso para as paredes. E aqui eu tenho o fluxo Q3, né? Aqui também, né? Q3, aqui Q3. E para a gente ter a condição de, né, de fluxo atendida, nessa parede 1, 2, né, eu teria numa situação, né, Q1 mais o fluxo que vem aqui dessa parede 1, 2, tem que me dar Q2. Tá? Então, para eu descobrir essa interrogação, né, seria Q1 mais interrogação tem que ser igual a o Q2. Então, a interrogação vale quem? Q2 menos Q1. Então, nessa parede daqui, ó, a parede 1, 2, esse fluxo que vai vir aqui é justamente esse valor aqui, ó, Q2 menos Q1. Deixa eu colocar aqui, ó, Q2 menos Q1. E de forma similar, eu consigo também definir esse fluxo daqui, né? Eu sei que Q2 mais esse valor daqui tem que ser Q3. Então, esse fluxo aqui vai ser Q3 menos Q2. Veja, esse mais esse tem que dar Q2, ou seja, perfeito, né? Então, esse daqui eu vou ter Q3 menos Q2. E eu estou definindo esses fluxos nas paredes, por quê? Porque eu preciso resolver essa integral de contorno. Então, né, eu preciso avaliar, né, os fluxos no contorno. Eu tenho o estabelecido na célula, né, por hipótese, eu vou admitir, né, que em cada uma dessas células aqui a distribuição do fluxo ela é igual, mas quando eu transfiro isso daqui nas paredes, eu tenho que compor a ideia plena de fluxo. Né? Eu não posso chamar aqui de Q1 e aqui de Q1, né? Porque quando eu somar Q1 mais Q1, vai dar aqui um valor, né, teria que me dar um valor coerente de Q2, né, para eu ter essa lógica de fluxo. Então, eu não estou denominando aqui de Q1, não estou denominando de um outro valor aqui, que eu estou chamando de Q2 menos Q1. Tá? E aí só daria Q1 se o Q2 fosse zero, né? Então, que não vai ser o caso. Tá? Então, aqui eu estou dando essa lógica plena de fluxo, seguindo, né, uma lógica também do sentido do momento de torção, que foi o sentido anti-horário. Perfeito? Então, peguei aqui, vim trazendo, né, e joguei essa ideia aqui. Perfeito. Contextualizado isso, né, e definindo-se aqui o meu G de referência de 27.600 Newton por milímetros quadrados, nós vamos calcular agora esse T estrela aqui para cada uma das paredes, tá? Né? No sentido de se calcular essa outra expressão que a gente definiu e explicitou aqui. Então, o próximo passo é justamente definir aqui esse T estrela que vai compor, né, essa integral de contorno. Então, eu sei que o meu G de referência ele vale 27.600 Newton por milímetro quadrado.
E aí eu vou ter o T estrela da parede 1, 2 externa, que vai ser dado pelo módulo de elasticidade transversal dessa parede, que é 24.200, dividido por 27.600 vezes 1,22. Aqui eu errei, né? Aqui, na verdade, o meu T estrela, né, é o G sobre o G de referência vezes T, né? Então, aqui vai ter um G, né, vezes TG de referência, porque é justamente isso, né? Ele vai pegar, porque eu tenho aqui, né, 2A, G vezes G de referência, vezes T dividido por G de referência. Então, eu peguei G vezes T dividido por G de referência, chamei isso de T estrela, para ter essa expressão aqui, né? Que é 2A, G de referência, integral de Q, T estrela ds, tá? Então, né, corrigir. Então, eu tenho aqui que o meu T estrela 1, 2 externo vale o G sobre o G de referência vezes a espessura dessa parede. Então, aqui eu tenho uma espessura estrela de 1,07 milímetro. E, igualmente, aí eu posso calcular o T1, 2 estrela interno. Isso daqui me dá 2,03, porque o 1, 2 interno tem o mesmo G, né? Ou seja, o G é igual ao G de referência, milímetro. E o T estrela 1,3 é igual a o T estrela 2,4, que vai ser o G dessas paredes dividido pelo G de referência. Isso daqui é vezes a espessura dessas paredes, me dando 1,07 milímetros, tá? E tem também aqui o T estrela da parede 3,5, da parede 3,5, da parede 4,6 e da parede 5,6. 5,6. Isso daqui vai me dar 20.700 sobre 27.600 vezes 0,92. Isso daqui igual a 0,69 milímetros. Ora, então, com essa estruturação, né, dessas espessuras aqui, né, estrela, né, e o G de referência definido, eu posso agora compor o giro relativo de cada uma dessas células, tá? Que é um parâmetro, né? De onde é que vem essa expressão? Se eu não lembro, pega lá o livro de Mecânica dos Sólidos, que você vai ver, né, ela explicitada, né, para eixo, mas lá no livro do Megson ele traz aqui esse desenvolvimento, né, fácil de ser entendido. Né? Esse é o parâmetro cinemático a ser determinado para esse tipo de seção. Então, o que a gente tem agora é o cálculo do giro relativo das células. Então, que é essa integral aí, que é essa expressão daqui, giro relativo. Das células. Então, vamos lá. Célula 1. Então, célula 1, o giro relativo, né, dessa parte da seção, ela tem que ser 2 vezes a área da célula. Olha só, isso aqui foi um dado, que é esse 258.000 milímetros quadrados,
Tudo bem? Ó, então, 2 vezes 258.000 milímetros quadrados, vezes o G de referência, que é 27.600, e agora eu vou processar a integral de contorno. A integral de contorno, ele vai ser, né, como eu já tenho o contorno definido, os comprimentos bonitinhos definidos de cada uma, né, das paredes, né, o comprimento dessa parede externa, 1, 2, a parede interna e assim sucessivamente, né, eu consigo fácil processar essa integral. Então, por quê? Porque o fluxo e o T estrela são constantes e eu fixo a integral, né, de linha, né, no parâmetro ds, que é o próprio contorno da parede. Então, aqui no caso eu vou ter, né, ó, o Q1, né, ó, o Q1 vezes 1650 dividido pelo T estrela 1, 2 dessa parede externa, que é 107. Está aqui, ó. Então, vou formalizar essa conta. Então, eu tenho Q1 vezes 1650 dividido por 107. Aqui, né, olha, aqui eu adotei esse sentido aqui do fluxo como positivo, o anti-horário, né? E o horário eu vou adotar negativo. Então, aqui, por exemplo, dessa célula 1, eu tenho esse Q1, né, vezes 1650 dividido por 1,07. Como o fluxo aqui é no outro sentido, né, ele vai ser menos Q2 menos Q1, vezes o comprimento dessa parede, que é 508, dividido por essa espessura dessa parede 1, 2 estrela, que é 1 interna, né? Que é 203. Está aqui. Então, vamos formalizar. Então, aqui é menos, tá? Muito cuidado, que teve um aluno que se confundiu. Essas convenções aí, né? Para uma situação específica de se determinar giro nulo e de se estabelecer essas integrais aqui que a gente está fazendo. Né? Porque você tem que adotar um sentido de fluxo. Um positivo, porque o outro tem que ser negativo, tá? E aí independe do que você chama de positivo e negativo. A conta tem que dar a mesma, o resultado final tem que dar o mesmo. Com a convenção de sinal de momento fletor, né? Isso foi resolvido, ele tirou dúvida comigo depois, e aí a gente conseguiu matar essa questão, né? Mas é muito cuidado. Então aqui eu tenho Q2 menos Q1 vezes o comprimento da parede dividido por 203, né? Vou aqui apresentar um pequeno desenvolvimento dessa expressão. Ficou com essa cara aqui. Então, eu tenho Q1 vezes 1792,31 menos 250,25 Q2. Vamos lá, célula 2. Vou jogar aqui. Célula 2. Na célula 2 a mesma coisa, é o mesmo giro relativo, tá? Depois a gente vai utilizar essa condição para montar equações, né? Por exemplo, o giro da célula 1 tem que ser igual ao giro da célula 2, vai me dar uma equação. O giro da célula 2 tem que ser igual ao giro da célula 3, vai me dar outra equação. E o giro da célula 3 com o giro da célula 1 vai me dar uma outra equação, que juntamente com uma outra equação, que é a equação de equilíbrio, né, de torção, né, ou seja, a torção inteira
ela vai ser dada pela soma das torções da célula, né, a partir daquela expressão, né, inicialmente apresentada, já já eu formalizo ela, a gente consegue resolver um sistema de equação, né, para determinar o fluxo 1, 2 e 3, respectivamente. Então, aqui, a célula 2, eu tenho a mesma coisa, né? Vou utilizar essa expressão daqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho 1 dividido por 2 vezes a área da célula, 355,000 milímetros quadrados, vezes o G de referência, e aí agora eu componho a integral. Então, eu vou ter na célula 2, então eu vou ter aqui, ó, na célula 2, o Q2 menos Q1, né, aqui, mais o Q2, duas vezes, né, Q2 vezes o comprimento dessa parede, dividido pela espessura estrela lá, né, menos essa daqui, tá? Que é o Q3 menos o Q2. Então, eu vou escrever isso aqui. Vamos lá. Então, eu vou ter Q2 menos Q1 vezes o comprimento, 508, dividido pela espessura estrela, que vale 203. Isso daqui mais 2 vezes o Q2, vezes o comprimento dessa parede, 775, dividido pelo T estrela dessa parede, que vale 107. 107. Aí, calma, 107 e a parede... A parede 3,4, a espessura... A gente colocou aqui a parede 3,4. A gente colocou a parede 3,4, né? Deixa eu formalizar aqui, ó. Eu coloquei aqui a parede 1, 2 externa, 1, 2 interna, 1, 3, que é igual a 2, 4, a 3, 5, que é igual a 4, 6, que é igual a 5, 6, que é igual a 5, 6, 5, 6, 3, 5, 3, 5, 4, 6. A 5, 6, ela não é... Não, tá certo, é igual. 3, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 6, elas são iguais a 0,92, a 0,69, elas têm a mesma espessura, então vão ter a mesma espessura T estrela. E eu não coloquei a 3, 4, né? Ó, vamos colocar aqui, ó. A 3, 4, a T estrela 3, 4, ela vai ser 27... é 163, né? Porque eu tenho o mesmo valor, o mesmo valor de referência, né? Então, aqui, 163. Era esse valor aqui que eu precisava lá, que não estava explicitado aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Então, perfeito. Então, na célula 2, eu tenho Q2 menos Q1, vezes o comprimento dividido pelo T, né? Agora, 2 vezes Q2, né? Vezes o comprimento dessa parede dividido pelo T dela. E agora, finalmente, essa que eu agora justifico, né? Que é o fluxo nela, que é menos Q3 menos Q2, vezes o comprimento de 380, dividido pela espessura 1,63.
Vou trabalhar um pouquinho essa expressão e vou chegar nessa apresentação aqui. Vamos lá. Então, giro relativo igual 5,103 vezes 10 a menos 11, menos 250, 25Q1, mais 1931,98 Q2, menos 233,13 Q3. E finalmente a célula 3, a célula onde eu vou calcular também o giro relativo dela, né? Ou 1 sobre 2 vezes a área dessa célula, que é 161.000, o G de referência 27.600 e a integral. Aí eu tenho Q3 menos o Q2 vezes o comprimento dividido pela espessura, mais Q3, 2 vezes Q3 vezes o comprimento dessa parede dividido pela espessura, mais 254 vezes Q3 dividido pela espessura dessa parede, que é 0,69. E aí eu chego nessa apresentação aqui de giro relativo. Isso aqui é 1,125 vezes 10 a menos 10, Q3 menos 233,13 Q2. Bom, então eu já determinei, né, esse parâmetro cinemático em cada uma das células. O que a gente vai fazer agora é compor, né? Eu não vou escrever isso. Vocês vão, né, fica aí como tarefa para vocês equacionarem, resolverem o problema e ver se dá realmente isso, né? Aqui foi apresentado lá que esse aqui é um exercício respondido do Maxon, só que ele não faz essas contas parciais, né? Ele só mostra as equações, nem essas equações aqui, né? Ele só mostra essa expressão, aí mostra que ela é aplicada em cada uma das células. Eu simplesmente expandi aqui e juntamente com essa outra expressão que a gente vai escrever já já, ele resolve o sistema e consegue calcular o Q1, o Q2 e o Q3. Deixa eu dar só uma olhada aqui. É que eu não fiz para ver se tinha. Eu acho que só com a compatibilidade você consegue resolver. Mas eu não consegui terminar o exercício. E aí vocês finalizam e vê. Né? A compatibilidade é o quê? Eu pegar, por exemplo, as equações de giro relativo da célula 1 igualar a célula 2, eu vou ter uma equação. Eu vou pegar o giro relativo da 2 igualar ao giro relativo da 3 e vou ter uma outra equação. E eu vou igualar o giro da 1 com o giro da 3 e ter uma outra equação. Aí eu vejo se, né, esse sistema, né, se eu não tenho nenhuma dependência, alguma dependência, né, ou seja, se eu consigo realmente resolver. Né. Se isso for verdade, né, eu vou obter esses parâmetros aqui, ó, Q1 7,1 newton por milímetro,
Q2, 8,9 Newton por milímetro, e Q3 vai me dar 4,2 Newton por milímetro. Aí, o que é que acontece? Se eu não conseguir, né, resolver com essa situação aqui, eu obrigatoriamente vou precisar dessa expressão aqui que eu justifiquei no início lá da modelagem do nosso problema. Ou seja, eu sei, né, que o fluxo para uma célula ele é constante dado por essa expressão, né? Então, daqui eu consigo tirar que a torção é Q2A. E nesse caso aqui, ó, a torção total, né, aplicada, ela tem que equilibrar, né, a torção gerada em cada uma das células, que é isso daqui, né? Ó. Mais 2Q3A3. Perfeito? Então, o que foi que eu falei? Agora, aí você pode pegar, por exemplo, nesse problema, eu não verifiquei, tá? Não tive tempo de verificar. Né? Você pode pegar Q1, Q2, Q3, essas áreas daqui, né? Né? Multiplicar por 2, respectivamente, e ver se dá os 11,3 vezes 10 a 6, né, que a torção aplicada inicialmente ele é 11,3 kN, tá? 11,3 kN, 11,3 kN. Aí eu estou transformando tudo Newton por milímetro. Newton e milímetro, né? Tudo bem? Então aqui eu teria que obrigatoriamente, né, obter 11,3 vezes 10 a 6, né, pelas expressões aqui que a gente, pelos valores de Q1, Q2 e Q3 que a gente, né, determinou. Agora, só que o que eu falei, monte as equações de compatibilidade e verifique se elas, né, são suficientes. Se tiver dependência, eu obrigatoriamente preciso dessa outra equação aqui, que é a equação de equilíbrio, para resolver o problema, tá? Que eu acho que é isso que vai acontecer, mas eu não fiz para ver, tá? Perfeito? Por que eu passei esse problema, gente? Porque a gente pode pensar assim, numa questão, né, para a segunda etapa do nosso curso, assim, bem interessante, né? Eu dou uma situação aqui, ó, né? Multicelular. E, sei lá, aplico, né, um cortante qualquer na minha seção transversal nessa posição aqui. Aí, aí a questão é, determine o centro de cisalhamento e a distribuição de fluxo nas paredes dessa seção caixão. Agora você tem condições de resolver com o que a gente já viu no curso? Hein, gente? A gente tem condições de resolver? Quem me daria aí os passos, minimamente? Precisaria determinar o centro de cisalhamento, né, da seção transversal, né, verificar se o V passa pelo centro de cisalhamento, né, se não passar, né, além do fluxo que veio do V, eu tenho que acrescentar o fluxo da torção. Só que como eu não tenho uma seção unicelular, para eu calcular a distribuição de
fluxo nas paredes dessa seção multicelular, eu tenho que resolver esse problema utilizando essa estratégia que a gente acabou de discutir aqui no curso. Tranquilo? Difícil? Não é. Já teve esse caso? Foi Paulo. Ah, por isso que não estava batendo, né? É por isso que eu devia ter antecipado isso, né? Eu perdi esse desenvolvimento e eu acabei cobrando nas listas e por isso que desculpa, gente, mas tudo bem, né? Eu não se preocupe não, né? Por isso que eu acabei me perdendo, entendeu? Porque eu vi muito, eu acho que o Paulo me perguntou, né, que não estava, tá? Então agora está contextualizado, tá? Legal que eu acabei fazendo isso na aula de hoje, né? Mas legal. Não se preocupe não, era para eu ter feito isso antes, né? Por isso que eu acabei antecipando a questão de estabilidade, né? Porque eu acabei esquecendo essa parte. E agora, depois pegando aqui no meu material, é que eu vi, nossa, eu pulei essa explicação. Mas não tem problema, né? O ruim era se eu não tivesse contextualizado isso daqui e no dia da avaliação tivesse pedido isso daí. Mas assim, uma outra coisa, o Paulo, deixa eu pegar aqui. Ele achou um objeto de aprendizagem muito interessante. Está cheio desse tipo de objeto de aprendizagem. Na verdade, aqui ó, é um material, né, que você pode baixar ele como livro, tá? E ele tem o livro dele aqui já em tópicos, né? Eu acho que eu vim para... Eu não sei se eu acho que aqui, se você mexer um pouquinho nesse site aqui, você vai encontrar o material para baixar, né? Esse material aqui ele é validado, né? Ele na verdade ele utiliza essas referências aqui, né? Material da NACA, atual NASA, para tratar aqui de vários tópicos que a gente abordou no nosso curso. E no caso Paulo, ele na verdade ele foi pesquisar, né, um pouco mais. Alguns tópicos aqui ele está em construção, né? Por exemplo, cargas, ele não tem nada ainda sobre isso, né? Mas ele foi pesquisar sobre a questão de estabilidade, né? Estabilidade de placas finas. Aqui, ó, tá vendo? Estabilidade, né? Mas não foi estabilidade local, né? Tem aqui em algum ponto, aqui ele fala, né, de estabilidade de colunas, né, a questão da estabilidade associada a materiais compósitos, tá? Ele traz um monte de coisa aqui, né, dentro do contexto da nossa disciplina, né? Isso daqui é um objeto de aprendizagem, né, porque é livre, né, você pode acessar. É interessante também que ele tem um monte de material que pode, que te auxilia na questão de simulação, né, dessas contas até por meio de planilha. Ele disponibiliza as planilhas, tá? Então é bem interessante você dar uma pesquisada aqui. É um material bem interessante, tá? O Paulo falou aqui, o 15.2.3. Então, esse 15.2.3 aqui, ó, tá vendo? Ele encontrou, né, a modelagem para referenciar, né, a questão, né, da tensão, né, diagonal e daqueles gráficos lá que a gente apresentou para o cálculo do K, né, daquele parâmetro lá, né, do K. E ele me mostra aqui até o relatório NACA que me traz a referência teórica, né? Olha, a planilha, tá vendo? Ó? Uma planilhazinha aqui para você calcular, né? E aí,
super interessante aqui, né? Para você dar depois uma explorada no sentido de conseguir entender, por exemplo, essas questões, né? De instabilidade local, que isso não dá tempo de dar no curso. Mas como eu falei para o Paulo, né? Acaba que tudo que a gente estuda, né? De forma mais macro aqui no curso, dá para você depois vir aqui e aprimorar. Isso aqui é bem legal. Deixa eu colocar aqui para você ter esse material para depois estudar. Eu encontrei um material desse muito similar, né? Ou seja, um objeto de aprendizagem com essa perspectiva e que está aqui, de alguma forma, contextualizado aqui no curso. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Interagir com esse objeto de aprendizagem aqui, ó. É algo muito parecido, tá vendo? Então, na próxima semana, eu acho que a gente vai fazer exercício de análise de Lug. E aqui eu tenho todos os parâmetros utilizados na análise, e aqui ele me dá todo o referencial teórico, né? E aí ele me dá a calculadora, tá vendo aqui, ó? Né? Aí você entra com a força axial, a força transversal, o diâmetro, e ele vai te dar os parâmetros aí, né? Aqui é um objeto de aprendizagem também similar àquele que o Paulo colocou, mas aqui ele vai me dando, tá? Também essas calculadoras, né? Dessa forma mais... E aí aqui a gente tem, tá vendo, ó? Questão, né, de treliça, de barra, de coluna, vasos de pressão, né, e assim por diante. Eu vou colocar aqui, né, a gente dá as dicas, né? Manja muito mesmo. Né? Ele manja bastante, né? Eu dei uma convidada para ele fazer um trabalho comigo, mas ele já vai fazer mestrado, fica para a próxima, né? Mas é isso aí. Gente, foi isso que eu planejei para o Momento Síncrono de hoje, né? Vocês todos são bons, gente, aqui o pessoal, né? A Denise, o Everton, né? Todos são bons. O Guerino, você também, né? São excelentes alunos. Não vou não, coitado, para ele não sofrer. Mas eu falei que ia conversar com ele depois, né? Ia mostrar, né, a proposta de trabalho, né? Para ver se ele se interessa, se ele quer ou não, né, trabalhar, né, com esse projeto. Vou aqui terminar a gravação e a gente se encontra na próxima quarta-feira.